Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o nosso objetivo você já sabe, né? Não é só tomar um café aqui com você, mas te ajudar a construir um patrimônio seguro que te permita viver de renda no futuro, recebendo seus dividendos de forma mensal, né, de forma recorrente, de forma previsível. Se esse assunto te interessa, já se inscreve, se ao final do vídeo você gostar, já deixa aquele like e compartilhe com o maior número de pessoas aí, para que a gente transforme cada vez mais essas pessoas em investidores que estão construindo também uma renda no futuro, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o RZTR11, o fundo imobiliário que vem criando o maior número de agricultores no Brasil. Brincadeiras à parte aí. Esse é um fundo do segmento do agronegócio. Tá, se você não sabe a nossa dinâmica, a gente começa com um breve resumo, depois a gente já entra no relatório gerencial para se aprofundar ainda mais sobre esse fundo imobiliário, beleza? Então, sobre o fundo, segmento do agronegócio, o valor patrimonial do fundo acima de 1 bilhão, então 1,4 bilhão de reais, que é muito dinheiro. Beleza? Número de cotistas, número de investidores, pessoas que investem no fundo, 97.594. Preço sobre valor patrimonial, hoje está sendo negociado, né? Um pouco acima, o preço está sendo negociado um pouco acima do que realmente vale o valor patrimonial do fundo, 1,02. As taxas do fundo, né? O quanto os nossos administradores recebem, o quanto os administradores do fundo recebem está em 1,25%, uma taxa boa. E o que peca aqui é na taxa de performance, 20% acima do CDI, mais 2%. Né? Com a queda da taxa Selic, consequentemente, aí, o fundo ele deve iniciar a cobrar essa taxa de performance, o que vai reduzir aí mais os rendimentos dos cotistas, tanto o meu, tanto o seu. Mas faz parte, né? Está previsto, se a gente aceita investir nesse fundo, está escrito lá, né? Não tem nada escondido e seguimos pagando essa taxa de performance aí, muito provavelmente a partir desse ano. Sobre a gestão do fundo, é tocado pela Risa Asset, representatividade no IFIX 0,95%, né? Então um fundo ali que por mais que tenha 1 bilhão, né, de valor patrimonial, um fundo que ainda não tem tanta representatividade no IFIX, né? Vamos ver se isso aí evolui ao longo do tempo, mas também não quer dizer tanta coisa, ter muita representatividade ou não. O que vale é realmente a qualidade do fundo em si. Liquidez média diária acima de 3 milhões de reais, despontando aí como um dos maiores aí no segmento. Distribuição, parte importante, né, que todo mundo gosta, o quanto está distribuindo de dividendos. Lembrando, não fique só nessa de focar em dividendos, foque na qualidade do fundo. Utilize outras métricas do fundo para que você escolha de forma assertiva. Tá? Não fique escolhendo fundo aí porcaria só porque paga bons dividendos, de forma não recorrente. Então, sempre de olho também se esse dividendo ele é recorrente ou não. Como a gente vai ver, uma parte dos dividendos pagos por esse fundo, né, na última distribuição não foi recorrente. Então, isso é importante a gente estar atento, né? Não ser aquele caçadores de dividendos, tá? Senão a gente se frustra ao longo do tempo. Último mês, 0,84%. Nos últimos 3 anos, 3,3%. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 meses, 3,3%. Nos últimos 6 meses, 6,61%. E o dividend yield anualizado, nos últimos 12 meses, 11,64%. Isso aqui já é atualizado. Estamos aqui no mês de fevereiro, a gente vai entrar no relatório gerencial. Lembrando que esse fundo ele divulga relatório gerencial a cada 3 meses, né? Ele não divulga de forma mensal como outros fundos imobiliários, mas todas as atualizações desse fundo é interessante também que você consegue ver, por mais que ele divulgue a cada 3 meses, boa parte das atualizações, os indicadores mais importantes para a gente já ficam atualizados mensalmente no site do fundo, no site, no RI do fundo, tá bom? Então é importante isso aí também. Saindo daqui, entramos de fato no relatório gerencial. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Agora vamos às estratégias do fundo. Então já traz aqui no primeiro ponto, né, o objetivo do fundo, como falei para vocês, relatório de dezembro de 2023.
Então esse fundo ele tem por objetivo gerar retorno para os seus investidores, ou seja, para os seus cotistas, no longo prazo através de arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas. Então ele utiliza 3 diferentes estratégias. Tá? Lá no final desse relatório gerencial você tem elas explicadinhas. A gente explica mais profundamente dentro da rota dos dividendos. Aqui a gente só vai trazer de uma forma mais superficial. A Sale and Leaseback, a Buy to Lease e a Land Equity. Então são 3 estratégias diferentes que o fundo utiliza para gerar retorno para os seus cotistas. Beleza? Agora vamos à gestão. Como eu falei, tocado pela Risa Asset. Né? Aqui, quantidade de emissões, já estamos indo para a 4ª emissão, então ele pegou 2 na sequência, então fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Qual o motivo dele estar já na 4ª emissão, já sair da 3ª, entrar na 4ª. Tá? Aqui a taxa de performance 20% acima do CDI, né? De CDI mais 2%, como eu falei aqui com vocês. As datas importantes, tanto a data, né, dividendos, tanto a data de pagamento de fato. Aqui entramos já para os números importantes do fundo. 12,88% de dividend yield anualizado. Ah, Valtair, mas você trouxe lá atrás, né, nos informes iniciais, que esses dividendos, né, não estavam nesse patamar, e sim no patamar a distribuição de 11,64%. Sim, porque lembrando que aqui são dados mais atuais. Aqui a gente está vindo para o último relatório gerencial. Tá? Então, nesse momento era de 12,88%. Mas, quando a gente olha para o momento atual, o fundo ele saiu de 1,10 e voltou a pagar até 85 centavos. Se vocês olharem agora, até a cota, né? O valor de mercado da cota, ela caiu bastante, justamente motivado por isso. Eu sempre trago para vocês aqui. Preço de mercado, ele é sensível a pagamento de dividendos. Então, a cota, conforme ele diminuiu, né, os dividendos, não se confirmou aquela constante, aquela perenidade de 1,10, 1,40. Muito provavelmente isso aí foi por causa da emissão que teve, né? Mas agora voltou para os 85 centavos, a cota ela acompanha também, tá? Então aqui, ó, nesse período, o fundo ele tinha pago 1,10 e no mês anterior tinha pago 1,40, o que dá aquela inflada no dividend yield. Então o dividend yield agora voltou para a normalidade ali em torno dos 12%. Número de ativos do fundo, 14 ativos. Valor patrimonial por cota, 99,40. Número de investidores, já passei para vocês, 97.594 cotistas. Aqui esse fundo ele funciona, as taxas dele, ele passa uma régua, então ele faz uma média que fica tipo um pré-fixado, que as fazendas arrendadas pagam diretamente para o fundo, que dá uma média de 12,59% da taxa de arrendamento médio ali. Tá? Então todos os meses tem essa previsibilidade aí de recebimento. Tá bom? Deixa eu dar uma centralizada aqui. Dando continuidade aqui. Dentro do relatório, ele traz uma visão geral do mercado de fundos imobiliários, depois ele entra no mercado do agronegócio, que é o segmento dele. Dentro do segmento dele, ele traz o acompanhamento geral que ele faz, e aí depois ele vai para as commodities agrícolas. Vamos entrar aqui de uma forma geral, já comento isso com vocês sempre, né, nas nossas análises de FIIs aqui, que é a perspectiva deles em relação ao mercado de fundos imobiliários atual, e depois aqui a gente vem para essa forma aqui, para esse ponto aqui que o gestor, né, que a equipe de gestão passa específica por região onde o fundo ele tem propriedade, pelo menos as propriedades mais robustas, aquelas que geram mais rendimento para o fundo, tá? Não vamos aprofundar em relação às commodities, tá? A gente faz isso lá na rota dos dividendos de uma forma mais aprofundada. A ideia é trazer essa forma mais ampla aqui para que vocês tenham uma visão geral sobre o que está acontecendo no segmento do agronegócio. Tá? Então, de uma forma geral, já venho comentando com vocês, então a implementação do novo quadro fiscal, junto com a notável queda da inflação, é o que a gente vem acompanhando agora, criou espaço para o início da redução da taxa Selic, além do fechamento significativo da curva de juros reais. O que isso significa, Valtair? Queda da taxa Selic, consequentemente, deixa o mercado de fundos imobiliários mais aquecido. Tá bom? Então, basicamente é isso que a gente já está vendo acontecer e o que vai continuar acontecendo aí pelos próximos meses. A ideia é que chegue no final de 2024 mantendo aí uma taxa Selic de 9%. Então hoje, ó, a gente vê
que a taxa Selic está em 11,75% no momento que eu gravo esse vídeo, e a perspectiva é que chegue no final do ano a 9%, final de 2024, batendo 9%, que é muito bom aí para o mercado de fundos imobiliários. Agora, acompanhamento por região, né, em relação às regiões que o fundo ele tem maior representatividade. Então, no Mato Grosso, aqui a gente já está falando já do acompanhamento da safra, tá? Então, no Mato Grosso, o desenvolvimento das lavouras está abaixo da perspectiva, das expectativas iniciais, entretanto, devido à localização das fazendas situadas em regiões com histórico de volume significativo de chuva, estima-se que as perdas serão consideravelmente menores em comparação com outras regiões. Então, já nos estados do Nordeste, os produtores concluíram o plantio da primeira safra e a quantidade de chuva na região permaneceu dentro da normalidade. E finalizando ali no estado da Bahia, a distribuição irregular de chuva prejudicou a fase inicial de desenvolvimento da cultura, fazendo com que muitos produtores optassem pelo replantio. E aí finalizando agora, né, ali é o estado da Bahia, e finalizando agora no estado de Goiás, tem progredindo de maneira satisfatória, sem contratempos até o momento. Perfeito, o que isso aqui quer dizer? Vamos pensar. Tá? Então, a safra prevista era X, ou seja, a colheita de soja, a colheita de milho, então era X, a um preço X também. No entanto, com o cenário que a gente está vendo na agricultura aqui no Brasil, essa safra está sendo 80% de X, 90% de X. O que consequentemente, não está sendo tão interessante para os donos da fazenda, não está sendo interessante para os fazendeiros. Porque os fazendeiros, eles se financiam, eles têm as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, para ter esse plantio, para ter o seu retorno por meio da sua plantação, por meio desse investimento que ele faz em relação à safra, tá? A safra de commodities, a safra de grãos. Se isso não ocorre, se esse retorno esperado não ocorre, consequentemente, muitos deles, né, alguns aí que se financiam demais, outros estão mais controlados, não tem como, eu não consigo prever isso agora para você, mas é o que acontece. Então muitos deles vão precisar de empréstimos, vão precisar arrendar as suas fazendas, e o fundo ele está se posicionando justamente para, quando esses fazendeiros precisarem, né, dessa grana extra, desse dinheiro extra, ele tem esse dinheiro para emprestar, para fazer o arrendamento, para entrar. Lembra que a gente viu que existem 3 estratégias pré-definidas? Para utilizar uma dessas estratégias para fazer esse empréstimo e, consequentemente, ganhar por meio dos juros. Beleza? Então é isso que está acontecendo. Saímos da terceira emissão, estamos entrando na quarta emissão. Essa quarta emissão, a gente vai ver, por quê? Por causa desse pipeline bem interessante para o fundo. O fundo ele conseguir se posicionar de uma forma estratégica e ganhar dinheiro com isso. Tá bom? Dando continuidade aqui, então a gente vê aqui as explicações por commodity agrícola, soja, então tem o milho, né? Lembrando que a soja ela é plantada no período da safra, aí você tem o período da safrinha, onde é plantado o milho. Então primeiro vem a soja, tem que estar ocorrendo agora o plantio da soja, e depois que for executada a colheita da soja, vem o plantio do milho. Tá? E tem o algodão também, casos esporádicos ali, quando a soja ela não vinga, a gente vai direto para o algodão, né? Então casos emergenciais. Retornos. No início de janeiro, o RISA TR11 distribuiu R$ 1,10, mas a gente já viu agora que está distribuindo novamente, assim como vinha distribuindo de forma ali, né, perene até agosto, 85 centavos por cota. Então já voltou aqui para a normalidade, que falei para vocês, consequentemente, a taxa aí de retorno do fundo ela caiu. Então aqui a representatividade 1%, né, de dividend yield, dando continuidade a alguns números aqui do fundo. Outro ponto aqui, ó, como eu falei para vocês, que vocês têm que sempre estar espertos em relação ao que não é recorrente. Então a gente sabe que teve a venda da Fazenda Roma e essa venda trouxe um ganho de capital para o fundo, consequentemente essa distribuição foi mais gorda aqui, 25 centavos a mais de não recorrente, tá? Aqui mais alguns números do fundo em relação ao CDI e perspectivas em relação à emissão. Trouxe isso aqui para vocês também, né? Então,
Ah, isso aqui também é um aprendizado para vocês. Quando vocês verem lá na corretora, né, um código diferente, isso significa que esse fundo ele está em subscrição. Então a subscrição dele vem, né, num código diferente. Normalmente você vê o quê? O RZTR11. Agora você abre lá né, a sua corretora e vê que você tem direito ao RZTR13, que é o direito de preferência, por você já ter. E em oferta pública, RZTR15 é um código diferente para quem ainda não tem esse fundo na carteira. E ainda por entender que existe um pipeline de excelentes oportunidades estão se abrindo agora, o fundo iniciou a 4ª emissão de cotas no início de janeiro, buscando captação de 400 milhões de reais. Tá? Então, se você tem esse fundo na carteira, provavelmente isso aí já deve estar aberto para você. Mais alguns pontos aqui em relação ao portfólio do fundo. Ó, como eu falei com vocês, 3 estratégias bem definidas. Sale and Lease Back, a gente tem aqui também, Buy to Lease e a estratégia Land Equity, tá? Então leiam para vocês entenderem como funciona cada estratégia do fundo, beleza? A gente chega ao final do relatório, deixa eu dar uma reduzida aqui, mostrando para vocês, né, como é feito aquele cálculo, né, como se fosse uma taxa pré-fixada que o fundo recebe. Então, a cada propriedade que ele tem, a cada estratégia, recebe uma taxa, né, de rentabilidade em relação àquele arrendamento. Variando, 11,8%, tem outras, 19%. Então, a média disso tudo dá 12,59%. É o que o fundo recebe, né, de forma aí, anual, tá bom? Aqui tem todas as propriedades do fundo, todas as especificidades. E aqui, mais para o final, para que vocês entendam, deixa eu diminuir o zoom aqui. Então, aqui para que vocês entendam, todas as propriedades que o fundo possui na carteira, uma explicação. Então, eu gosto bastante desse relatório justamente, né, por ele estar focado aí no investidor individual, investidor comum, para que entenda de uma forma mais objetiva o que o fundo faz. E muito provavelmente também, se você tem esse fundo aí na carteira, você também é um dos mini fazendeiros aqui do Brasil. Beleza? Vamos continuar aí acompanhando esse fundo nos próximos meses, vamos continuar acompanhando aí essa captação. Do vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.